hoje nós queremos falar sobre 12 cestos cheios. Esta é a palavra. E já de antemão, o que tem a ver essa palavra? Todos esses dias, desde o primeiro dia dessa campanha, nós estamos falando sobre, entre outras coisas, a provisão de Deus. Porque nós começamos um dia, não sabemos o que vai acontecer até a meia-noite. Começamos um mês, não sabemos o que vai acontecer até o dia 30. Começamos um ano, não sabemos o que vai acontecer até dezembro. Não é assim? E às vezes a gente fica naquela expectativa. Mas eu quero dizer para você que Deus vai prover para você até dezembro. Amém? É isso que nós estamos buscando. Então a provisão de Deus, Ele tem nos prometido isso. Agora, a palavra de hoje é uma provisão extraordinária. O que é uma coisa ordinária? Nós trabalhamos muito com isso, fazemos reuniões ordinárias. Nós temos um conselho na igreja, nós temos um conselho regional, nós temos um conselho geral. Então nós fazemos reuniões ordinárias. Quais são as reuniões ordinárias? A Constituição, por exemplo, manda nós nos reunirmos de 4 em 4 meses. Então isso é uma reunião ordinária, que está ordenada que aconteça. E o que é uma reunião extraordinária? É uma reunião extra. É uma reunião que foge do normal, foge daquilo que está estabelecido. Por alguma necessidade, tem que se reunir e tratar algum assunto. Então é uma reunião extraordinária. Então o ordinário é o comum, é o estabelecido, é o normal. O extraordinário é o fora do comum, é o fora do normal. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que neste ano de 2024, você vai viver a provisão extraordinária de Deus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Glória a Deus. Eu disse de manhã, e hoje tem mais gente acompanhando aí. Eu vou fazer a mensagem expositiva, como deve ser. Eu uso muito mensagem expositiva, mas eu fujo um pouco da homilética, daquilo que a homilética ensina. Mas aqui eu vou fazer exatamente como manda o figurino, tá? Então a mensagem expositiva, eu vou pegar um texto e vou versículo a versículo fazendo as aplicações dentro desse tema. Os 12 cestos cheios falam de uma provisão extraordinária do Senhor. Amém? João capítulo 6, do verso 5 ao 15, mas eu vou versículo a versículo. Versículo 5 diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então eu vejo nesse primeiro versículo o seguinte: nós precisamos aprender a levantar os olhos e olhar as demais pessoas necessitadas. Temos que aprender a levantar os olhos e olhar a necessidade dos outros. Porque o olhar baixo, ele tem duas possibilidades. Mas antes de falar do olhar baixo, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia fala sobre olhar altivo. O que é um olhar altivo? É a soberba, é a arrogância. É aquela pessoa que olha por cima dos outros, se achando o rei da cocada preta, ou a rainha, a última bolacha do pacote. Eu não sei porque esse negócio de última bolacha do pacote. Não sei se é bom ser a última bolacha. Aliás, nem sei se é bom ser bolacha, mas tudo bem. Mas é aquela pessoa arrogante que olha por cima. Não é desse olhar que eu estou falando. Eu estou falando do olhar de compaixão. Porque o olhar baixo tem duas possibilidades: ou timidez exagerada, ou sentimento de inferioridade, que a pessoa só olha para baixo, ou aquele ditado popular: a pessoa que só olha para o próprio umbigo. Ou seja, a pessoa que só procura aquilo que é do interesse dela. Então, se nós queremos, queridos, viver a provisão extraordinária de Deus, não podemos ter nem essa questão de se sentir o nada, e também nós ficarmos só naquilo que interessa para nós. Então Jesus levantou os olhos
e contemplou que havia uma multidão que tinha necessidades. Eu tenho certeza que há pessoas ao seu redor que estão passando dificuldades em vários sentidos, e Deus quer usar você para abençoar essas pessoas. Amém? Então, nós vamos buscar a provisão extraordinária, não apenas para nos servirmos dela, mas para podermos servir a outros. Tem um pastor americano que ele trabalha muito com essa área de finanças, escreve livros, dá palestras, pastor Mike Murdock. E lendo um livro dele, ele conta o seguinte: ele estava no aeroporto e aí ele foi tomar um café, e naquela cafeteria, a mocinha ali, a garçonete, o servindo, e papo vem, papo vai. E ele falou, olha, eu sou evangélico, eu sou pastor. Ela, que legal, que bacana, ok. Aí ele falou, olha, só que eu assim, eu não tenho uma igreja em si, mas eu sou palestrante e eu trabalho muito com a área financeira, instruindo o povo de Deus sobre finanças. Aí ela disse, para mim já estragou. Ele falou, por quê? Ele falou, eu não gosto, esse negócio de misturar religião com dinheiro não está certo. Religião é religião, dinheiro é dinheiro. Ele falou, ok, eu respeito a sua opinião, mas deixa eu te perguntar, você não gostaria de abençoar pessoas? Você deve ter alguém na família, na sua família, que são necessitados, que você gostaria de ajudá-los. Você gostaria? Você tem isso no coração? Sim, tem muitas pessoas da minha família. Se eu pudesse eu ajudava. Então, como é que você vai ajudar se você não tiver? Percebe? Como é que você vai ajudar alguém se você não tiver? Então, quando a gente ensina o povo a ter, não é só para eles, é para poder abençoar outras vidas. Amém? Então pense nisso, Senhor, eu quero a tua provisão extraordinária, mas não é só para mim, eu quero abençoar pessoas. Amém, igreja? Se você tiver isso no coração, pode ter certeza. Então não tem essa de misturar religião com dinheiro, não. Aliás, sabe quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? 2.350 vezes. Nós já ensinamos isso. Quem fez o curso Crown aprendeu sobre isso. Por que a Bíblia fala tanto em dinheiro? Porque o maior rival de Deus começa com D, e não é o diabo. O maior rival de Deus é o dinheiro. Porque o diabo ninguém quer. Alguém quer um diabinho no bolso aí? Quer? Não, né? Um dinheirinho no bolso vai bem, né? Então o homem, o dinheiro é o maior rival de Deus. Então é por isso que você vê o preconceito dela. Esse negócio de religião, misturar religião com dinheiro. As pessoas acham que Jesus, outro dia eu falei sobre isso num desses dias, né? Quando foram dividir a roupa de Jesus, dividir não, eles costumavam rasgar a roupa de quem era crucificado. Mas Jesus tinha uma túnica tão bonita que eles falaram, não vamos rasgar não, muito bonito. E lançaram sortes para ver quem ficava com ela. Então Jesus andava de grife, meu filho. Ele andava bem vestido, viu? Porque a Bíblia fala que tinha mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, mulheres ricas que bancavam. Porque pensa que é fácil ficar andando para as aldeias? Tem que comer, né? E pensa que é fácil? Então ele tinha quem sustentava. Eu brinquei outro dia, mas é uma brincadeira séria, viu? Jesus foi entrar em Jerusalém, ele pediu um jumentinho que ninguém tivesse montado nele ainda. Então era um jumentinho zero, né? Era um jumentinho 0 quilômetro. Ninguém tinha andado daquele jumentinho. Então não tem problema você ter carro zero, não, tá? Você só não pode ostentar e nem humilhar os demais, mas ser grato a Deus por aquilo que Ele te der. Amém? Muito bem, então é isso. No versículo 6, olha só. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus pergunta para um dos discípulos, para Filipe: onde que nós vamos comprar comida para essa gente toda? Mas o versículo aqui diz que ele perguntou só para fazer uma prova com ele, porque ele já sabia muito bem o que ele ia fazer. E eu pego esse versículo apenas só para um detalhe: isso não mudou. Jesus continua sabendo muito bem
o que Ele tem que fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Ele sabe muito bem o que Ele tem que fazer. Versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Então o que Filipe aqui está dizendo é o seguinte: 200 dias de trabalho, 200 dias trabalhando, não seriam suficientes para dar um pedaço de pão para essa gente. Então eu quero dizer para você que a provisão extraordinária supera as nossas expectativas. Eu não sei qual a sua expectativa, mas a provisão extraordinária de Deus vai superar. Amém? A provisão extraordinária supera nossas alternativas, porque aqui ele pensou no trabalho, e ele não estava de todo errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: não faça do seu trabalho um Deus, tá? Não faça do seu trabalho um Deus, porque tem gente que faz o trabalho um Deus. Parece que esse trabalho é tudo, se perder está morto. Não, eu já falei outro dia que tudo que você põe como provisão, como proteção, como sentido de vida, isso se torna um Deus para você. Isso está errado, porque Deus, Ele é provedor. É óbvio que Ele abençoa o teu trabalho, que Ele abre portas de emprego, sim, mas não coloque esse emprego. Tem pessoa que entra no emprego e fala: agora sim, agora eu estou tranquilo, daqui 5 anos está com a conta nos olhos. Quantos que fizeram do seu trabalho como se fosse a única fonte de subsistência e perderam? Quantos fazem da sua conta bancária? Gente, quando o Collor pegou o dinheiro da turma, governo, né? Mas foi o governo Collor. Eu trabalhava no Bradesco nessa época. Eu vi ricos chorarem que nem criança. Eles iam na agência chorando. Teve gerente por aí que apanhou. Mas camarada chegar para mim no balcão: Joel, pelo amor de Deus, me dá o meu dinheiro. Eu falei: meu amigo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas eu vi, a gente perdia as estribeiras. Porque antes disso, o cara vai lá. Eu vi, tinha eu observava, ele ia todo dia, ele tirava o extrato e saía assim, ó, olhando. Porque tinha um monte de zero, mas só que tinha alguns números antes dos zeros. De repente ficou todo mundo igual, 50 mil. Todo mundo ficou com a mesma quantia. Percebe? É por isso que a Bíblia diz, fala para os ricos desse mundo não colocarem a esperança na incerteza das riquezas. Na incerteza, que riqueza é incerto. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Qualquer coisa pode acontecer. Percebe? Então assim é riqueza, assim é o trabalho. Às vezes a tua saúde: não, eu esbanjo saúde, doença não me pega. Daqui a pouco vem um diagnóstico inesperado. Então não coloque nada acima de Deus na sua vida. Amém? Então a provisão supera as nossas alternativas. Tem hora que a gente acha que é só o trabalho. Sim, trabalho, não estou falando para você parar de trabalhar, mas estou dizendo, não coloque só isso, porque muitas vezes pode vir algo sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? A provisão extraordinária supera nossas estimativas, as nossas perspectivas. Por quê? Olha o que ele diz: 200 dias de trabalho não seriam suficientes para dar um pedacinho de pão para toda essa gente. É o cálculo que ele fez. Não é errado. Nós falamos sobre administração, né, esses dias. Você pode e deve calcular, mas não faça também dos cálculos o seu Deus. Você tem que ser prudente, né? Não vai saindo metendo os pés pelas mãos. Mas também, como eu disse, não fica também. Tem horas que na vida você vai ter que usar a fé. Você vai ter que usar a fé. Então, tem a hora do cálculo, mas tem a hora da fé. Amém? É por isso que nós, veja bem, a gente colocou aqueles valores. Assusta.
Tem gente que, o pastor é louco, 3.660. É para quem tem condições de dar. Mas de repente, vem 36.600, que o camarada nem espera. 366 mil, que ele nem espera. Porque vem. Amém? Porque vem. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Muito bem, o versículo 8. E depois o 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vocês percebem que a gente está sempre com o pé atrás? Fé não é isso, gente. Fé não é um pé atrás. Fé é um pé à frente. Lembra da passagem do Jordão? Quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, criou-se uma grande muralha. As águas ficaram represadas e as outras desceram. E eles atravessaram a pé enxuto. Amém? É isso. Então a fé é sempre um pé à frente, não um pé atrás. Tem horas que sim, mas você não pode ser. Aí vamos. Olha, quem não acompanhou, não é porque fui eu que preguei, não, porque na verdade a inspiração vem de Deus. Eu mesmo depois fico escutando e falo, meu Deus, eu falei isso, né? Porque vem, sabe? Pois eu sou edificado com a minha mensagem. É lógico que eu já recebo quando eu estou preparando, mas é diferente. Depois, quando você ouve, você fala, meu Deus, onde eu arrumei isso? Não é que eu arrumei, é inspiração. Então veja que nós falamos o que é a inteligência espiritual? É o equilíbrio entre a razão e as emoções. A inteligência espiritual traz o equilíbrio, porque tem hora que nós somos racionais demais, e a gente fica falando só aquilo, só na razão. Outra hora só emoção, e chora, ou ri demais também. Porque eu já falei que eu me preocupo com aquela pessoa que ri por qualquer coisa. Tem gente que às vezes está contando uma piada e nem terminou a piada, o cara já está se borrachando. Você não terminou a piada ainda. A pessoa já está, calma, deixa eu acabar, né? Mas aquela pessoa que ri por qualquer coisa, também daqui a pouco chora por qualquer coisa. É muito altos e baixos. Então nós precisamos ter a inteligência espiritual. Tem horas que eu vou usar a razão, e tem horas que eu vou usar a emoção, e tem horas que eu vou usar a fé. Amém? É isso que nós temos que aprender. Então veja aqui, nesse versículo eu vejo o seguinte, escute isso. Eu perguntei e vou perguntar de novo. Quantos querem uma provisão extraordinária de Deus esse ano? Só que é o seguinte, provisão extraordinária necessita de algo para ser multiplicado. Percebe? Eu quero a provisão financeira. Eu quero que Deus me abençoe muito. Entrega uma oferta, não dá 10 real. Não dá 10 real. Se não tem, não tem, irmão. Fica tranquilo. Estou falando com você que não tem. Porque tem hora que a gente não tem 10 real. Nem reais e nem real. Né? Tem hora que a gente não tem mesmo. Às vezes passa os meninos pedindo, né? E você não tem. E eles não acreditam. Outro dia tinha um rapaz também na frente de um estabelecimento de um restaurante. E eles veem a gente entrar no restaurante e falar, isso aí tem. Só que às vezes não tem dinheiro vivo, né? Você vai pagar um cartão. E às vezes eles não acreditam. Mas tem hora que a gente não tem mesmo. Né? Tem hora que tem que ir lá na gaveta, numa bolsa, procurar moedinha para comprar um pé de alface. Às vezes acontece isso. Mas a verdade é que muitas vezes nós não queremos, nós temos e não queremos. Veja bem, eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. É o que um rapazinho tinha lá. E o que o povo comeu? Pão e peixe. E olha que de manhã eu não fiz a brincadeira, né? Mas agora à noite eu faço, porque vocês riem mais. O pessoal da manhã é mais sério. O pessoal da noite ri mais.
Ih, gente, brincando. É que tem o texto que fala que tinha muita grama lá, né? Mas a gente não come grama, né, irmão? Grama tinha bastante lá onde eles estavam, mas a gente não come grama. Então veja bem, se você quer multiplicação de dinheiro, traga ao Senhor dinheiro. Se você quer um carro, às vezes você vai semear um carro na vida de alguém, quem sabe do pastor. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas já teve gente que fez isso. Esses dias eu coloquei o testemunho do irmão lá, né? Só que ali foi uma coisa errada que um camarada fez lá, e ele perdeu a moto, teve que dar a moto para um irmão que levou ele na justiça. Mas ele perdoou aquele irmão e abençoou a vida dele. Eu falei: eu te abençoo. Esse é o meu meio de fazer visitas, mas você quer, eu te entrego e te perdoo, te abençoo. Dias depois ele ganhou um carro novo. Eu contei de manhã da Fátima, logo no início da fé dela, ela sentiu de entregar uma sandália para uma moça que estava precisando, uma pessoa que estava precisando. Dias depois alguém veio do nada e deu uma sandália nova para ela. Não foi bem? Né? Me ajuda aí. Sim. Ela está dizendo sim. Porque eu lembrei disso aí. É uma verdade. Ela sentiu de dar uma sandália usada, mas estava em bom estado, obviamente. Mas dias depois ela ganhou uma nova. Você está entendendo? Então, aquilo que você quer, comece a semear também. Entrega para o Senhor. Porque quando Jesus diz: aquilo que você fizer para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Quando você abençoa a vida de uma pessoa, principalmente se é alguém que serve a Deus, você está fazendo para Jesus. Amém? Então, nós precisamos aprender a entregar. Que olha aqui para mim. Aprenda a entregar, porque não vai faltar. Pelo contrário, ainda vai sobrar. Você crê? Você recebe? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Glória a Deus. Eu já disse a vocês que às vezes eu fico curioso com alguns números, com alguns detalhes, como foi no caso dos 153 peixes. Como eu já expliquei, eu não gosto de números quebrados, eu gosto de trabalhar de 5 em 5, de 5 em 5. É assim que eu gosto de trabalhar, né? 23, 50, 25. Eu não gosto de... E aí eu vi lá que eles colheram 153 grandes peixes. Falei: meu Deus, mas por que 153? Por que não 150? Por que não 155? Por que não 160? Aí que eu fui descobrir que os números em hebraico não tem números. Hoje em dia tem, né? O hebraico moderno tem, mas na época o hebraico bíblico não tinha. Então você escreve com letras, cada letra tem um valor. Então, para escrever 153, a frase em hebraico é Ani Elohim. Ani Elohim, que traduzido para a nossa língua é: eu sou Deus. Eles não tinham pescado nada. Jesus chega, fala: lancem a rede do outro lado. Eles lançam e recolhem 153, que quer dizer: eu sou Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Segue aquilo que eu falo, porque vai dar certo. Amém? E aqui também me chamou a atenção: por que 5 pães e 2 peixinhos? Até os 5, beleza, mas o 2 já me quebrou. Por que não 5 pães e 5 peixes? Então, eu fui dar uma pesquisadinha e eu achei interessante. É algo assim, simbólico talvez, mas eu achei interessante. Os rabinos, eu gosto muito de ler o que rabinos falam, mesmo eles, alguns ainda não crendo em Jesus, mas eles têm muito conhecimento das coisas da lei, do Antigo Testamento. Então, de vez em quando, Paulo diz, né? Examine de tudo e retenha o que é bom. Então, eu sempre gosto de examinar. E aí eu fui ver que eles interpretam, né, esse texto, obviamente, aqueles que já são messiânicos, eles interpretam esse texto o seguinte: porque eles tinham a Torá, para eles eram a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles chamam de Torá, ou a lei, né? É o livro da lei.
E nas sinagogas, além da leitura da Torá, na liturgia deles, é obrigatório a leitura de 2 textos do profeta, de algum profeta. 2 textos dos profetas. Então, eles interpretam como que esses 5 pães e esses 2 peixes simbolizam a lei de Deus e também a palavra profética. Então, eu acredito que nós podemos e devemos fazer isso. Creia na provisão extraordinária de Deus, baseada nos mandamentos do Senhor e na palavra profética dele. Amém? Creia nisso. Eu entendo que vale a pena a gente pensar assim. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama, olha aí, tinha muita grama. Mas Jesus não quis que eles comessem grama. Se você bobear, o diabo quer que você coma grama. Quando a gente fala comer grama, é sofrer. O diabo quer que você coma grama, mas Jesus quer que você coma pão e peixe. Coma o que tem que ser comido, o que deve ser comido. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Toda a contagem bíblica era feita da seguinte forma: eram homens de 20 anos para cima. Então tinha muito mais do que 10.000 pessoas ali. É o que se faz uma estimativa, né? Mas só os 5.000 já é. E tem gente que não acredita, irmãos. Meu irmão, se eu não acreditar nisso, então eu não vou acreditar que Jesus andou sobre as águas também. Se eu não acreditar nisso, eu não vou acreditar que Jesus curou cego, curou paralítico, curou leproso. Então eu não vou acreditar. E se eu não acreditar nisso, eu não vou acreditar também que Jesus venceu a morte. Aí eu estou enrolado. Mas eu sei que ele venceu a morte. Ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Jesus, amém? Então eu creio que ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Porque se eu não creio nisso, ou eu vou ficar classificando. Não, até levantar um paralítico pode ser. Ué, é milagre do mesmo jeito. Então ele fez isso, irmãos. Então esse texto me mostra o seguinte, escute isso: a provisão extraordinária necessita da fé de quem vai receber e da fé de quem vai repartir, de quem vai distribuir. Por quê? Quando eles mandam o povo se assentar, e tem um outro texto que diz que era de 50 e 50, irmãos, imagina, o povo criou uma expectativa. Ó, se assentem que está vindo comida. Aí acho que o pessoal olhava assim e falou: mas cadê as caravanas de camelo, de cavalo com as cargas? Cadê? Se fosse hoje, né? Cadê as carretas? Cadê os caminhões? 5.000 pessoas aqui, vão todo mundo sentar. Não tinha. Não tinha caravana de camelos. Não tinha carga. Mas tinha Jesus. E quando se tem Jesus, às vezes não precisa de mais nada. Amém? E eles precisaram acreditar. O povo sentou. E os discípulos também mandaram o povo sentar. Eles também tiveram que crer. Talvez não foi fácil para eles. Mas eu lembro daquele versículo anterior lá. Jesus sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então, irmão, creia. Jesus sabe muito bem o que ele quer fazer em você, por você e através de você. Então creia. Há momentos que você vai ser aquele que vai receber, mas vai ter momentos que você vai repartir. Então você tem que crer, falar: ó, pastor, eu estou numa uca danada, mas eu estou crendo nessa palavra, eu vou ter o suficiente para compartilhar com outras pessoas. Eu vi um testemunho muito lindo hoje. Vocês já devem ter visto, alguns aqui já devem ter visto. É um rapaz americano que ele não tem perna e nem braço. Quantos já viram? Ele posta bastante coisa. Aquele camarada olha, é um anjo. Aquele cara é fora de sério. E ele falando, eles têm que ficar em cima de uma mesa, porque ele não tem perna. Ele não tem, as 2 pernas, não tem os 2 braços. E ele é usado por Deus para ir para escolas, ele roda o mundo. Mas hoje eu estava ouvindo, já tinha ouvido várias coisas, mas ele falou algo assim que mexeu comigo. Ele falou assim: ó, vocês pensam que Deus não poderia me dar pernas?
Ele poderia me dar braços. Eu sei que Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas Ele quer me usar assim. Olha o que Ele falou. Ele quer usar alguém que não recebeu o milagre para ministrar milagre na vida de quem vai receber milagre. Percebe? Que fé. Às vezes fala assim, não, mas eu precisava estar numa situação melhor. Hoje você está assim, mas Deus está dizendo, ei, vai vir uma provisão extraordinária sobre a sua vida, e você vai ter como repartir com outros, amém? Muito bem, creia nisso. Então é preciso ter a fé de quem vai receber e de quem vai repartir. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Percebe? Lembra o que o outro falou? 200 denários não são suficientes para dar um pedaço para essa multidão. E agora eles tiveram tanto quanto queriam. Tem sempre uns que comem um pouco mais, né? Vocês são todos comedidos, eu sei, né? Que vocês comem pouco, tudo tranquilinho. Mas tem uns crentes por aí, gente, que olha, parece lima nova. Outro dia eu falei para o irmão, o mundo não vai acabar hoje, irmão. Porque o prato que ele fez parece que era a última refeição que ele ia fazer na vida. Sabe? Então aqui diz que eles comeram, quem queria 5 pães e 2 peixinhos, comeu. Quem queria 10 pães e 5 peixinhos, comeu. Cada um comeu tanto quanto queria. Sabe? E fez o mesmo com os peixes. Eu aprendo aqui o seguinte nesse versículo. Jesus nos ensina, escuta isso, crente, a darmos graças por aquilo que temos. Pare de reclamar por aquilo que você não tem. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Quantos às vezes, um dia de pagamento, já começa a amaldiçoar o pagamento. Deixa eu ir lá receber aquela mixaria. Deixa eu ir lá ver, passar o cartão lá para ver quanto está a mixaria no banco. Sabe o que vai ser para você? Sempre vai ser mixaria. Isso só fica falando que é mixaria. Até o dia que Deus torrar a paciência com você, e você for mandado embora, e outro vai receber a mixaria que você recebe. Porque enquanto você está reclamando do que você ganha, tem gente aí fora chorando que queria receber o que você ganha. Sabe? Agradeça a Deus pelo que você tem, seja pouco, seja muito. Quando a Bíblia fala, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, envolve várias coisas, inclusive a gratidão. Seja grato pelo pouco, e aí o Senhor vai te colocar sobre o muito. Porque a verdade é aquela pessoa, pode observar, gente, esses ricos, eles nunca estão satisfeitos. Por quê? O cara atingiu 1 bilhão de reais de patrimônio, mas ele fica olhando para o outro que tem 2 bilhões. E ele trabalha porque ele quer alcançar o outro. Quando ele alcançar 2, ele vai ver o outro tem 4 bilhões. Porque sempre vai ter alguém acima. Eu falei que eu ouvi sobre um pastor falando para pastores, às vezes você reclama que você tem 30 membros, mas tem uns que tem 10. É que você fica olhando para aquele que tem 300. Só que aquele que tem 300 fica olhando para o outro que tem 3 mil. O outro tem 3 mil, fica olhando para o outro que tem 30 mil. Então parece que nunca está satisfeito. Aprenda, Jesus ele agradece pelos 5 pães e 2 peixinhos. Pai, graças te dou pelo que o Senhor colocou em nossas mãos. E aí a provisão extraordinária vem. Amém. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem. A provisão, escute isso, a provisão extraordinária virá a partir do pouco que você tem. Mas esse pouco entregue nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Quando nós ministramos sobre a filha de Jairo, eu fiz questão de frisar que logo depois que Jesus opera o milagre da ressurreição dela, o que Jesus fala para os pais? Deem de comer para ela. Olha a preocupação de Jesus. Deem de comer para ela. Por quê? Se ela não se alimentar, ela morre. Ela acabou de ser ressuscitada por uma enfermidade que foi acometida, enfim, o milagre veio. Mas agora ela precisa dar manutenção. E nós falamos sobre isso, não vou pregar de novo. Mas você precisa dar, escute isso, você precisa dar manutenção. Deus restaurou o teu casamento? Ou vai restaurar? Você não vai depois voltar a ficar xingando, brigando, não vai dar uma passeadinha de vez em quando, que eu repito o que eu falei, não é só pagar boleto, pelo amor de Deus. Você casou para ficar só pagando boleto? Não, tem que ter os momentos de lazer, né? Fazer amor de vez em quando, né? Tem uns caras que casam aí 3 meses, 4 meses. Sentindo falar isso, alguém está precisando ouvir isso. Quem sabe é de casa. Eu sei que envolve uma série de coisas. Então faz um veredas, tá? Faz um veredas, resolve isso aí. Porque só pagando boleto e mais nada. Daqui a pouco aparece um pitulo aí fora, uma pitula aí fora, aí cai em adultério. Está entendendo? Então, quando o seu casamento for restaurado, dê manutenção nele. Saúde, finanças. E olha o que o Senhor diz aqui. Ele multiplicou, não multiplicou? Falou, agora vocês vão recolher os pedaços. Não deve haver desperdício. Deus vai abençoar a tua vida, amém? Mas você não deve desperdiçar a sua vida. Não vai desperdiçar o tempo, não vai desperdiçar a saúde, não vai desperdiçar nada. Percebe? O Senhor é cuidadoso com essas coisas? Porque o pessoal quer bênção, mas depois fica desperdiçando. Então você tem que dar manutenção nos milagres e não desperdiçar os milagres. Amém, igreja? E aí olha o versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram quantos? 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Eu fico imaginando a cara de Filipe. E não estou dizendo aqui que é aquela coisa de castigo. Não. Foi uma lição para ele. Lembra que ele falou? 200 denários não são suficientes para dar um pedacinho de pão para essa gente. E de repente ele não precisou trabalhar 200 dias. Aliás, eles não precisaram nem trabalhar. Naquele dia não. Apenas entregaram 5 pães e 2 peixinhos para aquele que tudo pode, para Jesus. E ele ora e de repente cestos começam a surgir, peixe, pão, e entrega para a multidão, e cada um comeu até ficar satisfeito. E daqui a pouco cada discípulo, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos cestos sobraram? 1 cesto para cada um. Imagina a cara de Filipe. Eu falei que 200 denários não resolvia, um pedacinho. O pessoal comeu. A gente chegou e falou, não, estou satisfeito, obrigado, tá, beleza. O pessoal comeu. E agora cada um de nós temos, não sobrou 5 pães e 2 peixinhos para cada um, sobrou 12 cestos cheios. Se você crê nessa palavra, a provisão extraordinária de Deus virá sobre a sua vida. E aqui eu vejo também o seguinte: há recompensa para aqueles que trabalham no reino. Eles estavam ali trabalhando, né? Amando de Jesus. Eles foram os distribuidores, os organizadores de tudo. Escute isso, irmão. Você não perde nada em trabalhar para Jesus. Fica tranquilo que o seu cesto vai chegar. Amém? Você crê? Eu estou falando suave, vocês estão respondendo suave. Legal. Vocês creem? Vocês creem? Amém. Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, para a gente quase encerrar.
versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Percebe aqui, irmãos? Isso que a gente tem falado todos esses 12 dias. Não pense só nas coisas terrenas. Não busque só as coisas materiais. Sabe por que o povo quis proclamar Jesus rei? Que rei melhor do que esse? Não vamos só trabalhar mais, vai. O homem multiplica tudo. O homem transforma um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão em alimento para milhares de pessoas. Ah, é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Mas eles queriam Jesus só por causa disso. Lá o texto mais para frente fala isso, que Jesus atravessa, eles vão atrás dele de novo. E ele fala para eles: olha, vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão lá. Ou seja, eles queriam, sabe, aquelas pessoas que só vivem atrás das coisas urgentes e se esquecem de buscar as coisas importantes. Sabe por que nós sofremos muito na vida? Porque a gente só quer saber das coisas urgentes e nos esquecemos das coisas importantes. Olha o que diz João, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus realizou, escute isso, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, Jesus fez muitos milagres, mas esses milagres foram escritos para nós o termos como o Messias, como o ungido de Deus, como aquele que veio para trazer a salvação para a humanidade. Não é apenas para resolver as questões. Então, eles queriam proclamar Jesus rei. Mas que rei? Rei deles ali, talvez da aldeia ali que eles estavam, quem sabe rei de Israel. Mas eles não tinham que pensar isso. Sabe por quê? Porque eles quisessem fazer ou não, Jesus é o rei. Mas ele não é apenas o rei, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aplauda ele e glorifica ele por isso. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas eles queriam que Jesus fosse o rei deles para matar a fome deles, a fome física. Mas Jesus veio para resolver o nosso maior problema, que é o pecado, que é a questão espiritual. A equipe de louvor pode se posicionar. Então, queridos, nós vamos orar. E essa provisão extraordinária não é apenas financeira, tá? Deixa eu falar para você uma coisa. Eu falei de manhã e repito. Sabe o que eu tenho percebido? O povo de Deus, os que se dizem servos de Deus, filhos de Deus, eu não vejo alegria. Eu vou até rasgar cedo aqui com vocês. Essa igreja até que é uma igreja alegre. Amém? Amém. De vez em quando vocês riem, né? Mas a gente anda por aí, gente. O povo só anda cabisbaixo, parece um bando de derrotado. Ei, olha só, e você vai orar, eu quero que você ore pedindo isso: Senhor, eu quero a provisão extraordinária, não só a questão financeira, não é só questão material. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria e paz. É outra coisa que falta na vida das pessoas: paz. As pessoas não têm paz. Então ficam para as orgias sexuais, para as bebedeiras, para os vícios, para ver se acham paz. Mas sabe quem é o príncipe da paz? Quem é o príncipe da paz? Quem é o príncipe da paz? Jesus é o príncipe da paz. Amor, alegria, paz, fruto do Espírito. Sabe o que são? São 9 integrantes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz. Eu e Deus. É o meu relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz. Não dá tempo de eu explicar, mas eu só estou falando por cima.
Os próximos integrantes do fruto do Espírito: paciência, amabilidade e bondade. Porque, gente, tem umas pessoas que têm uma ferradura afiada, não tem? Você faz uma pergunta para ela, mas já dá-lhe. Olha só: paciência, amabilidade e bondade. Eu e pessoas. Os 3 primeiros é o meu relacionamento com Deus. Eu vou amar independente de qualquer coisa, que é o amor de Deus. A alegria que eu vou ter. O que a Bíblia fala? A alegria do Senhor é a nossa força, não é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não depende das circunstâncias. Agora, paciência, amabilidade e bondade, eu não preciso ter paciência com Deus, e nem ser amável com Deus, e nem ser bom para Deus. Eu tenho que ser para as pessoas. Paciência, amabilidade e bondade, eu e pessoas. E as outras 3, fidelidade, que no original significa estabilidade, mansidão e domínio próprio. Eu comigo mesmo. Percebe como o fruto do Espírito é maravilhoso? 3, eu e Deus. 3, eu e pessoas. 3, eu comigo mesmo. E nesta noite vai haver provisão extraordinária de Deus. Você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui com amor no coração. Você vai sair daqui com paz. Fique em pé, por favor. Vamos orar.